Hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, no estádio Ailê Pinheiro, o estádio da Serrinha, o Fluminense venceu o Goiás por 3-2. O primeiro gol do jogo foi marcado pelo Fluminense, Arias, aos 28 minutos. O Pedro Raul empatou aos 45 para a equipe do Goiás, 1-1. No segundo tempo, aos 35 minutos, Nicolas colocou o Goiás na frente, 2-1, mas não deu muito tempo para o torcedor comemorar. O Germancano empatou aos 39, 2-2. E 2 minutos depois, o William Bigode fez o gol da vitória da equipe do Fluminense. Foi a 7ª derrota do Goiás no Campeonato Brasileiro. A 2ª derrota em casa, 18º jogo da equipe no Campeonato Brasileiro da Série A. José Carlos Lopes, a sua análise dessa derrota. Foi um grande jogo realmente espetacular, um dos melhores desse Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota, o Goiás fez um grande jogo, encarou o Fluminense. O técnico Jair Ventura abriu mão do sistema rígido com 3 zagueiros e foi para o 4-3-3 e se deu bem. O Goiás fez um grande primeiro tempo, poderia até ter saído na frente do marcador, porque teve um pênalti não marcado a seu favor. O Fluminense saiu à frente, o Goiás buscou o empate, um belíssimo gol do Pedro Raul, e terminou assim o primeiro tempo, quando poderia ter também 2-2, um 3-3, tamanha a produção das duas equipes. No segundo jogo caiu um pouco de produção, mas ainda bom, interessante. E o time do Goiás virou com um golaço espetacular do Nicolas. Aliás, ele poderia ter virado o jogo antes, né? Perdeu o Renato Júnior, que entrou no lugar do Pedro Raul, foi pela direita, cruzou, ele com o gol aberto, chapou para fora. Mas depois pegou um sapataço, fez um lindo gol, o mais belo gol da partida, e virou o jogo. Achei que aí o técnico Jair Ventura poderia voltar ao sistema com 3 zagueiros. Fechar um pouco mais, deixou o time aberto, o Reinaldo saiu, escancarou a defesa do Goiás, o garoto Ian não entrou bem, e aí o time do Fluminense cresceu. Germancano, que não tinha feito quase nada no jogo, fez o gol, como sempre, né? E empatou o jogo. E o William Bigode, que saiu do banco, fez um golaço também por cobertura e virou para o Fluminense. Poderia ter sido a virada do Goiás, foi a revirada do Fluminense, mas foi um jogo espetacular, muito bom. E o Galeto Sávio, que fez a estreia, estreou bem, dando assistência para o Pedro Raul. Um jogo realmente que vai ficar na história, apesar da derrota do Goiás. Goiás 2, Fluminense 3, um jogo espetacular. Aos 7 minutos do primeiro tempo, José Carlos Lopes, aconteceu um lance polêmico do jogo. Eu não considero nem polêmico, né? Para mim foi pênalti claro para a equipe do Goiás, cometido pelo Fluminense. O jogador do Fluminense colocou as 2 mãos na bola e a bola foi chutada pro gol. Dá para dizer que o Goiás perdeu por causa da arbitragem, por causa desse lance, Lopes? Não dá para dizer isso não. O Paulo Roberto Alves, ele não é feliz quando ele apita jogos do Goiás. Já teve um jogo lá em Criciúma pela Série B que ele não foi feliz, o Goiás ganhava do jogo por 2-0. Ele chamou o Criciúma para cima, deu tempo demais, inverteu os lances, deu falta inexistente para o Criciúma. Então ele não é feliz quando apita o jogo do Goiás. Mas não posso dizer isso, foi muito cedo. Esse lance foi aos 7 minutos do primeiro tempo. O Goiás teve muito tempo ainda para empatar, para virar como virou, né? Como virou o jogo. Então não diria que o Goiás foi prejudicado pela arbitragem, mas não perdeu por conta do senhor Paulo Roberto Alves. E é engraçado o VAR, né? Ele olha o lance, olha o lance e chega à conclusão de que não houve nada. Foi pênalti, né? O Samuel Xavier, ele desvia a bola e facilita a defesa do Fábio num chute que ia em direção ao gol e certamente seria gol do Pedro Raul. Então, pênalti não marcado, mas o Goiás não perdeu por conta desse lance, não. O Goiás perdeu porque o Fluminense também jogou bola como o time do Goiás. Os melhores e os piores no Goiás hoje, Lopes? Olha, o Goiás teve vários bons jogadores, entre eles o Pedro Raul, fez uma grande partida, o Dadá Belmonte também lutou bastante, o Reinaldo vinha sendo o jogador da defesa, o Maguinho fez um bom jogo pelo time do Goiás, o Sávio fez uma boa estreia, deu até assistência para o gol, mas alguns jogadores ficaram abaixo daquilo que podem no time do Goiás.
o Matheus Salles poderia ter jogado mais, o Diego. O Luan Dias também fez um bom jogo, acrescento ele entre aqueles que jogaram bem. O Vinícius também correu muito, mas tecnicamente poderia ter ajudado mais. Então acho que Vinícius, Luan Salles, esses jogadores poderiam ter rendido mais. E o próprio Tadeu, né? Por que não ter feito um milagre naquele chute ali do Cano, né? 38 do segundo tempo, passou debaixo das pernas dele, né? Um chute a queima-roupa. Mas como ele é milagreiro, a gente poderia ter esperado o milagre dele. Então acho que esses foram os melhores, né? Principalmente o Pedro Raul. E destaque para o Sávio também, que fez a estreia já com uma assistência. E o Nicolas, que entrou, perdeu um gol incrível, mas acabou fazendo um golaço também, coloco entre aqueles que foi bem nessa derrota do Goiás por 3-2 para o Fluminense. E o próximo jogo do Goiás será no sábado, às 7h, no estádio Morumbi, em São Paulo, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Será o final do primeiro turno, o final da primeira metade do Brasileirão.